nessa noite muito especial para falar sobre o 21º CEBAM, com tantas inovações e novidades, né, chegando na neurocirurgia. Esse é um momento muito especial para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, nesse Congresso Brasileiro de Atualizações que acontece agora de 10 a 13 de setembro. E para conversar com vocês aqui hoje, eu tenho convidados ilustres, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o Dr. Paulo Henrique de Aguiar, vai estar aqui conosco. O presidente do Congresso, o Dr. Arthur Cuquier, também vai estar aqui conosco. O Dr. Estênio Sarmento, também, que é o vice-presidente do Congresso, também vai estar aqui. Para a gente saber um pouco mais de tudo que vai acontecer aqui durante o evento, durante esses dias. Doutor Estênio está chegando aqui. Boa noite, doutor Estênio. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. A gente sabe da correria da agenda nesses minutos, né, nesses dias finais ali. Boa noite, doutor Arthur. Obrigada pela presença aqui conosco. Acho que já para a gente começar a falar, porque tem bastante coisa, né, para cobrir, né, foram meses, anos até de preparação para esse momento que vai acontecer ali mês que vem em Campos do Jordão, né, de 10 a 13 de setembro. E eu queria começar trazendo a palavra aqui para o Dr. Arthur Cuquier. E aproveitando que esse ano está trazendo essa programação bastante inovadora, doutor Arthur Cuquier, quais as novidades as novidades e os convidados que o senhor destacaria, as presenças internacionais também aqui no evento do CEBAM? E boa noite, obrigada aqui inicialmente. Boa noite, Vanessa, boa noite a todos. Eu acho muito oportuna essa conversa, porque nós estamos rapidamente nos aproximando do CEBAM. A gente imagina vai ser um evento muito interessante. Nós vamos ter uma quantidade bastante significativa de convidados internacionais, cerca de 30 convidados internacionais, um programa bastante denso, onde colaboraram todos os departamentos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e onde nós vamos, então, oferecer a oportunidade para todos nós nos atualizarmos nas mais diversas pontas, vamos assim, da neurocirurgia, né? E não só o Congresso tem uma programação muito densa, como também nós temos algumas programações que são específicas para certas, vamos chamar assim, de populações, né? Nós temos atividades específicas para residentes. Gostaria de salientar, entre elas, um encontro pessoal com o professor Osama Al-Mefti, um dos ícones da neurocirurgia moderna, numa sessão só para residentes, onde não se vai discutir neurocirurgia, mas vai se discutir trajetória pessoal. Uma coisa importante, você ter a oportunidade de discutir trajetória pessoal com um personagem como esse. E como também vamos ter outras coisas que a gente tende até não dá muita atenção nos últimos congressos, mas acho que daqui para frente isso vai tomar se tornar uma coisa muito mais relevante. E acho que isso vai de encontro sobre uma das coisas que eu discuto frequentemente com o Paulo, com o Estênio. O indivíduo que hoje recebe o título de especialista, ele percorre um grande caminho, né? Ele faz provas, ele é submetido a isso, faz recuperação. Então, hoje você ter o título de especialista pela SBN é uma vitória pessoal. E isso deve ser comemorado. E é por isso que nós vamos ter uma sessão especial dentro do Congresso para entrega pessoal, física, desses diplomas, né? Eu sempre achei isso importante, eu tenho certeza que o Estênio também, e o Paulo sempre fez disso quase que uma caravana pessoal, né? Então nós vamos ter sim, nós vamos ter as atividades científicas muito bem focadas, com palestrantes internacionais plenários, vamos ter algumas atividades específicas como as que eu acabei de mencionar. Excelente. É muito importante, né, valorizar a formação do neurocirurgião e do título de especialista na neurocirurgia. Muito boa noite, doutor Paulo Henrique
aqui, que está aqui conosco, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigada pela presença aqui conosco. E eu já queria passar a palavra para o senhor, doutor Paulo, para falar um pouco do significado do CEBAM dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e para uma mensagem para os profissionais que já estão, né, organizados aí para ir e para os que ainda não se organizaram para estar lá mês que vem. Qual a mensagem que o senhor deixa aqui para eles? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite Vanessa, boa noite Arthur, boa noite Stênio, boa noite todos os associados. Peço desculpas de estar no carro, que eu estava num julgamento que se prolongou e aquela vida de neurocirurgião e que trabalha como conselheiro vai para um lado, para outro, mas eu não pude deixar de participar desse live do maior CEBAM e do mais importante da história da SBN, a meu ver, porque juntou um presidente do maior CEBAM que já houve em São Paulo, que é o Dr. Arthur Coquier, organizando um programa excepcional, com a importância internacional que ele tem, e o Dr. Stênio, que, sem dúvida nenhuma, fez o maior congresso que teve da CBN pós-pandemia, uma loucura, e foi exemplar e perfeito. Então, nós procuramos juntar nesse time, eu acho que também já fiz bons congressos, um time que pudesse trazer conhecimento, inovação, informação, gabarito, porque tudo que o Arthur e o Stênio põem à mão tem um crivo de qualidade internacional e nacional ímpar. Eu estou muito feliz de trabalhar com eles, estou feliz de ver você, Vanessa, promovendo o nosso congresso, que é nosso, meu, seu, de todo associado, e a importância desse congresso, que é um congresso que vai ficar para a história, do ponto de vista científico, acadêmico, ele vai valorizar o título de especialista, vai colocar o especialista no lugar que ele deve ter, recebendo um título com a sua família, fazendo um brinde, como são todas as formaturas de grandes ocasiões na vida de um neurocirurgião, de um estudante de medicina, de um acadêmico de uma boa escola. Eu acho que tradição e inovação é a tônica desse congresso. Muito obrigado. Excelente, perfeito. Muito obrigada pelas suas palavras, doutor Paulo. E eu gostaria de saber, doutor Stênio, que o doutor Paulo bem comentou aqui, né, que foi muito desafiador ali pós-pandemia. Agora a gente está nesse momento ainda mais, digamos, valorizando mais, né, os encontros pessoalmente. E eu acredito que nesse CEBAM também houve questões desafiadoras, né? Também a gente sabe o tanto de desafio, o tanto de trabalho que tem por trás nos bastidores. Mas o que é que te trouxe, né? O que é que traz assim mais orgulho nessa edição do CEBAM para o pessoal aí já esquentar, né? Já tá na expectativa desse evento. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Dr. Paulo Henrique foi muito gentil nas palavras dele. Na verdade, vice-presidente não trabalha tanto, né? Mas eu diria que eu tenho orgulho da programação científica, que está de altíssima qualidade, como o Dr. Arthur mencionou, vários palestrantes internacionais, e também vários palestrantes de bastante qualidade, nacionais. Então, isso talvez seja o ponto mais importante do evento. E, claro, tenho orgulho de trabalhar com o Dr. Arthur, com o Dr. Paulo. São pessoas excepcionais, de qualidade excepcional, não só como profissional neurocirurgião, profissionais neurocirurgiões, mas também como gestores de evento e da nossa sociedade. O Dr. Arthur é muito organizado, então eu diria que nesse congresso, mais do que trabalhar, na verdade, eu aprendi bastante, e aprendi bastante com ele, tenho aprendido bastante com o Dr. Paulo Henrique. Então, eu acredito nesse evento como algo transformador, realmente, de relevância científica excepcional. Perfeito, excelente. E, doutor Paulo, falando nas inovações, né, que a gente tem em todas as áreas da neurocirurgia, seja na cirurgia de coluna, cirurgia vascular, cirurgia funcional, né, que a gente tem
grandes nomes aqui presentes nessa live, o CEBAN ele também fortalece as conexões entre as especialidades também. Então, como que o senhor enxerga essa integração entre neurocirurgia, neurologia e outras especialidades ali dentro do evento? Eu acho que o maior exemplo é que a Sociedade Brasileira de Coluna vai estar no nosso evento com o Geraldo Sacarneiro. Nós teremos grandes nomes da coluna integrando a cirurgia dos especialistas em neurocirurgia que atuam em coluna, né? Isso é um exemplo só, mas nós temos base de crânio onde os acessos por otorrinolaringologistas vão ser importantes. Nós temos na epilepsia os neurologistas que cuidam de epilepsia. O programa é muito intenso, a gente tem neuro-oncologistas. Então, a integração entre as especialidades vai trazer uma visão global para o neurocirurgião se atualizar, aprender novos conceitos e entender até que ponto nós podemos ir e até que ponto eles podem ir e como nós podemos trabalhar junto na intersecção de nossas atividades. Eu acho que o programa está muito claro e, como eu disse, vai ser o maior CEBAN que já houve na história, graças ao trabalho do Dr. Arthur, do Dr. Stênio, da CCM, da diretoria, seu. Eu nunca vi uma integração tão grande. Também o Arthur é um líder nato, né? Então ele consegue capitanear esse caminho, né? Eu acho que é isso. Perfeito, excelente. E doutor Arthur, com relação à parte da neurocirurgia funcional, né, epilepsia, o senhor que é referência na área de epilepsia e neurocirurgia funcional, o que é que as pessoas podem esperar, né, ali nesse evento? Como que vão ser abordados os avanços que nós temos, né, recentes aí na neurocirurgia funcional e epilepsia nesse evento? Bom, né, você sabe que com o passar do tempo, cada um ganha o carimbo, né? E eu ganhei com muita honra esse carimbo de neurocirurgia funcional e cirurgia de epilepsia. E como presidente do Congresso, acho que as pessoas têm que esperar um certo, né, uma certa participação eficaz da neurocirurgia funcional, não em detrimento das outras, mas certamente nós temos convidados internacionais muito relevantes. Nós temos o George Ibrahim, nós temos o Joachim Kraus, nós temos o George Allo. Enfim, nós temos muita gente que vai poder representar muito bem a neurocirurgia funcional, como não poderia deixar de ser, mesmo porque a neurocirurgia funcional acaba sendo uma das grandes especialidades hoje, né? Se você for olhar para os grandes congressos, nós estamos falando basicamente de oncologia funcional e talvez vascular, somando as duas subespecialidades, que vão estar todas muito bem representadas, diga-se de passagem, nesse congresso. Eu costumava acreditar quando diziam que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Mas eu não sei se eu acredito mais nesse negócio, porque esse é meu segundo CEBAN. Então, então eu me sinto, obviamente, honrado de poder organizar isso de novo. Não acredite no Stênio quando ele diz que ele não fez nada, porque ele fez muita coisa. Então, essa aí é Modéstia, modéstia. conversa para boi dormir do doutor Stênio, tá certo? E também agradecer, como esse raio caiu duas vezes no mesmo lugar, né? A confiança do Paulo, né? Porque o CEBAN é um congresso muito ligado à presidência da SBN, e é uma honra e, mais uma vez, uma satisfação de poder trabalhar com ele nessa diretoria e nesse congresso, né? Muito bom. Eu queria A honra aproveitar é nossa. desculpa. Não, queria dizer que a honra é nossa, né? Porque é aquilo que eu falei, quando eu pensei no CEBAN, foi dado esse desafio, eu quis montar um time de campeões. E o Stênio e o Arthur pertencem a esse time. Perfeito. E o doutor Stênio comentou que aprendeu muito, né, durante esse processo com vocês dois.
Eu queria até Eu que aprendi puxar com um ele. pouquinho, queria também puxar um pouquinho, compartilhe um pouco com a gente, porque nós temos aqui pessoas assistindo que estão organizando algum ou participando ali das sessões. A gente tem também essa ideia na sociedade, né, de fazer eventos de qualidade e a gente precisa de pessoas também preparadas para isso. Qual seria a maior lição, né, que o senhor aprendeu durante esse tempo? E também pensando na questão que a gente tem os desafios, né, no nosso dia a dia. Eu queria emendar duas perguntas aqui. Na nossa prática cirúrgica, clínica ali do dia a dia, o que é que o senhor acha que o CEBAM está trazendo a mais ali para somar? Eu vi que a gente vai ter cursos, né, pré-congresso ali, que para trazer ali a mão na massa mesmo. Então, o que é que o senhor traria de highlight com relação a essa questão de ajuda na prática clínica cirúrgica do neurocirurgião? Bom, em relação ao aprendizado, a gente convive e conversa com muitos colegas, principalmente uma convivência muito frequente com o Dr. Arthur e com o Dr. Paulo. Com o Dr. Arthur, eu aprendi muito de organização e de precocidade, digamos assim, né? O programa científico já estava praticamente delineado e organizado com quase um ano de antecedência. Então, eu acho que quando a gente faz uma gestão de um evento se antecipando aos problemas e se antecipando em termos de programação, de convite, de todo o contexto e conteúdo de um evento como esse, então a gente cada vez mais aprende, né? E aprende com a experiência dos outros, com a experiência dos colegas, e aprende com a convivência de conversar, de convidar cada participante, de ouvir o participante, de saber qual a área que ele mais atua e dar oportunidade para ele mostrar o trabalho dele nesses eventos. Em relação à segunda pergunta, a gente sabe que hoje as informações elas correm muito rapidamente nas redes sociais e às vezes a informação não é exatamente aquilo que está dentro do que a gente quer que o neurocirurgião veja ou o residente assista, porque esse é um congresso basicamente para a área para o residente, né, para o recém-formado também. Mas, claro, para todos os neurocirurgiões brasileiros. E, assim, a gente foca basicamente em três coisas que são fundamentais, né? A ciência, a tecnologia e a colaboração. Então, quando você tem ciência, através de palestras feitas por convidados estrangeiros e nacionais, quando você tem tecnologia sendo mostrado também durante as palestras e durante a exposição da indústria, e quando você tem colaboração e integração, né, o CEBAM é uma oportunidade também para os neurocirurgiões se integrarem, conversarem, escutarem os mais experientes, trocarem ideias. Então, quando a gente coloca esses três pilares, eu acredito que o evento tem uma grande chance de ser um sucesso. Sem dúvida, e será. Eu queria pedir, começando pelo Dr. Paulo, para deixar uma mensagem aqui para quem está aqui nos assistindo e também de convite para os neurocirurgiões que estarão lá, né, somando nessas conexões, aprendendo sobre as inovações. E depois o Dr. Arthur Cuquier, também se quiser trazer mais algum highlight aqui, Dr. Arthur, que eu sei que são muitos, né? É difícil, é como se fossem vários filhos, né? Trazer uma coisa ali a mais, chamar de atenção, mas se quiser comentar mais alguma questão e também fazer o convite, o Dr. Stênio também, antes da gente finalizar. Bom, quem perder esse CEBAM vai estar perdendo parte da história da neurocirurgia do Brasil. Isso é uma primeira coisa. Quem perder esse CEBAM, seja ouvinte, ou palestrante, ou empresa, não vai entrar para o hall da fama da melhor organização que já houve em um congresso. Então, eu vou ser sincero, participar desse CEBAM é uma obrigação
de consciência de quem ama a neurocirurgia, de quem gosta de neurocirurgia, de quem tem paixão por aquilo que nós nos sacrificamos anos e anos. Esse é o resumo de vidas que trabalharam para ensinar, do Arthur, do Stênio, a minha, e de vários outros da comissão científica, pessoas de renome, fora os estrangeiros. Então, a mensagem que eu deixo, venham. A mensagem que eu deixo, aqueles que não puderam participar, perderam, porque hoje tem briga por espaço dentro do CEBAM. Acho que o Arthur, que não me deixa mentir, está tendo briga por espaço para expor as inovações, a tecnologia. E isso não houve anteriormente, né? Apesar da crise do Brasil, apesar dos problemas políticos internacionais, o CEBAM está aí. O CEBAM está com tudo. E as empresas estão trazendo novidades incríveis em campo de funcional, coluna, vascular, epilepsia, eu falei funcional, mas movimentos anormais, dor. Então, eu acho que quem perder, perdeu parte da história. E quem estiver vai fazer parte desse grupo seleto que vai manter a história e a tradição da SBN. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. E temos ainda a Assembleia também, né, doutor Paulo, ali durante o evento, Sim, que é algo que é muito importante, né, para a nossa sociedade. Exato. Temos lá mudanças estatutárias que foram propostas, vão ser votadas. Temos a apresentação da diretoria com seu balancete mensal, que sai no portal da transparência. Nós temos as decisões últimas que estamos fazendo para a melhoria dessa sociedade. O Conselho vai se reunir 2 vezes durante esse congresso. Vamos ter a eleição para um conselheiro, 7 candidatos, veja, primeira vez na história. Então, eu conto com a participação de todos na Assembleia, conto com a participação de todos nas aulas. Isso vai ser bem bacana. Perfeito, excelente. Doutor Arthur? Bom, eu talvez tenha uma mensagem mais simples. A mensagem é: o CEBAM está pronto para vocês. Se você tem alguma dúvida, venha, porque nós nos esforçamos para fazer um evento que vale a pena para todo mundo. O centro de convenções é no Centro Peatonal de Campos do Jordão. Como se não bastasse o que vai acontecer dentro do centro de convenções, vocês vão ter a disponibilidade a poucos metros do Centro Peatonal de Campos do Jordão. E só para dar spoiler, mas para não poder não mencionar, né? Venham também ver as nossas surpresas na solenidade de abertura, na quarta noite, né? E venham se juntar à noite, e venham se juntar aos seus colegas no que provavelmente será uma grande comemoração da neurocirurgia brasileira. Vanessa, muito obrigado por ter posto isso junto aqui e ter nos dado a oportunidade de chamar a atenção para um congresso que a gente organizou com muito carinho. Claro, sem dúvida. É uma honra e muito, muito merecido, né? O grande trabalho. Doutor Stênio. Claro, fazer um convite a todos, lembrar que vai ser um ambiente de ensino, de aprendizado, num local agradabilíssimo, né? Campos do Jordão é uma cidade extremamente convidativa. Então, eu recomendo que realmente ninguém perca essa oportunidade, né, de ver vários convidados estrangeiros. Esse foi o congresso que teve o maior número de inscritos em trabalhos científicos, então isso mostra o sucesso realmente desse evento. E, claro, vai ser um evento de congregação, de trocar experiências, afinal de contas, isso também se aprende bastante com isso. E qual é o nosso objetivo principal? Fortalecer a neurocirurgia, fortalecer a nossa sociedade brasileira de neurocirurgia e, consequentemente, isso traz benefícios para a nossa população. Afinal de contas, uma boa formação neurocirúrgica, um bom aprendizado, o mais beneficiado é o nosso paciente. Obrigado pelo convite. Perfeito. Bastante gente aqui falando que vai estar lá, parabenizando pelo evento. Doutor Samuel, doutor Ricardo,
Ferreira falou que vai estar lá também. Doutor Luiz Antônio parabenizando. Então, assim, fica aquela... Na verdade, aqui, até com esses spoilers que vocês já estão dando, já dá uma expectativa, né? Já cria uma expectativa e contagem regressiva para esse evento que já promete ser um sucesso. Agradeço muito a participação de todos. Eu sei que a agenda é muito concorrida, né, de vocês. Então, obrigada por reservar esse tempo para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e obrigada pelo trabalho brilhante que vocês vêm fazendo, doutor Paulo, à frente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, doutor Arthur Coquier, doutor Estênio, na presidência e vice-presidência aí do 21º CEBAM. Eu queria só pedir para vocês darem um sorriso para a gente tirar uma foto, antes de finalizar aqui. Perfeito. Obrigada, um abraço a todos, obrigada pela participação de todos aqui conosco e aguardamos vocês lá no CEBAM. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.